Oi, gente! Começando mais um vlog. O Daniel tá lá fora colocando sombrite. Coloquei o aspirador já aqui no quarto. Hoje é domingo. Eu soltei um vídeo agora um pouquinho. Acho que nem entrou ainda no canal, mas tá pra entrar. E eu vou começar mais um vlog aqui com vocês. Depois eu vou mostrar lá fora como que tá. O Daniel começou a amarrar lá o sombrite pra ficar fazendo sombra no carro. Eu vou lavar a louça e fazer um almoço. Só tá nós dois agora. Acho que o Matheus vai almoçar em casa, mas eu preciso confirmar, porque ele nunca fala. E vou gravar o dia. Acho que às vezes até mais do que o dia, né? Não tem muita coisa pra fazer hoje. Mas eu vou mostrando pra vocês o que vai acontecendo por aqui. E de almoço, gente, eu cortei o frango aí em tirinhas, não muito finas. Temperei ele, sal e pimenta e um pouquinho de fumaça em pó. E aqui a mesma coisa, temperei com as mesmas coisas. Coloquei farinha, tempero e água, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou passar o frango nessa misturinha e vou fritar. Eu não coloquei páprica, as outras coisas, porque aconteceu um imprevisto aqui, caiu todos os porta-temperos pro chão e quebrou. Então a gente tá sem tempero, precisa comprar de novo, não tem onde colocar, mas pelo menos os pacotinhos a gente vai ter que comprar pra ir usando, né? Você pode colocar mais tempero. Eu vou passar aqui, vou fritar, depois eu vou fazer um arroz. E ó, primeiro que saiu, ó, como que fica o franguinho. E por dentro, vamos ver se tá fritinho, né? Porque eu não cortei muito fininho, parece que sim. E acho que não passou do ponto, porque ele fica mais suculento. Passando peixe. Tomar sal. Pós-almoço já dei uma descansadinha aqui e tô aqui, ó, com uma canjiquinha de molho. Vou cozinhar. É a primeira vez que eu vou fazer, gente. Parece que eu já tô ouvindo o som da festa junina. Nunca fiz canjica. Eu li lá nas instruções, tem que deixar umas 4 horas de molho e cozinhar por meia hora na água, panela de pressão. Então, vou fazer isso. E depois, pra preparar ela, aí eu vou ter que ver no YouTube como que faz. Mas eu quero ela com um gostinho bem docinho, gostoso. Então, vou cozinhar ela agora. Uma eternidade depois. Ó, gente, o sombrite ficou assim. Ele não ficou reto, porque não tem como, não tem aonde colocar ele reto. Então ficou puxado aqui, tá, teria que colocar várias cordas puxando nele pros lados, né? Ali também ficou uma barriguinha, que a gente prendeu eles no muro, mas, ó, tá cumprindo a função dele, que é fazer uma sombra aqui pro carro, ó. A cara de quem tá doida pra voltar a trabalhar agora. Vamos ser esquentando um leite que o Rafael pediu pra ele tomar, que ele ia almoçar na escola. Hoje ele não quis almoçar em casa, pediu leite e eu aproveitei e já vim aqui, vou esquentar um pouquinho da canjica pra mim. Eu gosto de comer ela quente. Não mostrei fazendo, gente, porque o fogão tava assim, né? Tudo sujo de óleo porque eu fritei o frango, mas a canjica deu certo. Não achei que fosse tão fácil assim. Depois de cozido, a água já dá uma boa secada, aí você coloca leite condensado e açúcar. Eu queria ter colocado o açúcar queimado, mas tinha pouca quantidade de açúcar em casa pra não ficar sem nada. Eu coloquei só pra adoçar mesmo. E aí, ó, Eu perdi o olho. já tá acabando aqui. Eu perdi o olho. Do quê? Deixa eu desligar o teu leite aqui. Da minha. Da minha boca. Gente, ó a marmota. Roupa do Homem-Aranha, máscara do Homem-Aranha e touca de tigre.
E eu esquentei um pouquinho aqui pra mim, vou comer e já vou voltar pra loja, que eu já passei até do horário. Começa a me dar um sono, uma moleza, uma dorzinha no corpo, aí eu vou dando uma passada do horário. Eu não gostava de canjica, gente, mas cresci, aprendi a comer. E tem gente que coloca canela, cravo. Eu não coloquei nada não, só coloquei açúcar, leite condensado e leite mesmo. Mas ficou bom. Cheguei da caminhada. Ontem eu não fui, que fui fazer a sobrancelha. Minha sobrancelha eu tô fazendo reconstrução, né? Na verdade, eu preciso lembrar mais vezes de passar o olhinho. Ela tá nascendo aqui, alguns cabelinhos aqui em cima, ó. Porque ela precisa curvar mais. Vou ver se eu faço a brow lamination, que é aquele procedimento que deixa ela toda penteadinha. Mas preciso esperar agora virar um mês, né? Então ontem eu não fui caminhar com a minha mãe. A gente foi fazer a sobrancelha, até consegui levar ela comigo. E agora eu cheguei, hoje eu fui, né? E agora eu cheguei e tô vindo aqui molhar os meus quiabinhos. Eu tô usando o regador do Rafa. Ele não é tão bom, mas é melhor do que a mangueira. Porque não é tão agressivo. Olha o tamanho que eles estão, gente. Até os que nasceu depois... Eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês. Os que nasceram depois, eles estão maiorzinhos. Ó. Esse daqui acho que é o maior. Não dá pra perceber assim no vídeo. Olha, aquele ali tá grande também. Não dá pra perceber tanto no vídeo, mas ele tá maior do que esses aqui. E no vídeo parece que é menor ainda. Mas vou regar eles, vou molhar as outras plantas, vou mostrar pra vocês as minhas plantinhas. E tem tanta coisa pra fazer, né, na minha casa. Eu organizei a lavanderia, agora, ó, tá desorganizada ainda. A estante caiu. O Daniel disse que vai comprar a torneira fim de semana e a abraçadeira pra colocar. E aí, pra colocar isso daqui no lugar, né, porque a mangueira da máquina, ela é dura. E ela precisa de espaço, né, pra ficar colocando ela. E se eu colocar a estante, não vai ter espaço. Então eu não coloquei ainda. As coisas tá tudo ali meio dentro do tanquinho, no chão. Então eu preciso reorganizar isso daí. E eu quero comprar alguns vasos pra poder arrumar minhas plantas. Eu tenho uma referência que eu quero fazer, mas ainda vai demorar, né? Porque eu preciso rebocar o muro e tal. Mas eu posso plantar, né? Pelo menos a plantinha. Até quando eu tiver com o muro rebocado, as coisas prontas, eu consigo fazer, né? O ralo, tava conversando com o Daniel, a gente vai ter que colocar cimento nele, em volta dele, porque senão a água da chuva vai entrando por baixo e vai fazer buraco. Então tem que fazer um quadradinho ali de cimento em volta pra água passar direto, ela ir pro ralo. E talvez vai ter até que abaixar ele um pouquinho. Aí eu vou conversar com ele, vou ver se meu pai faz pra mim no final de semana. Deixa eu mostrar as plantinhas pra você. Ó, essa mazeucuca, quando eu trouxe ela pra cá, não tinha lugar pra colocar, porque ela tava grandona, né? E aí ela foi morrendo, porque ela pegava muito sol. Em todo lugar que eu mudava ela tava pegando muito sol. Então ela foi morrendo, diminuindo. E aí eu tive que podar ela em vários lugares, ó. Vocês vão ver que tem vários cortadinhos ali. E agora ela tá voltando a ficar verde. Aqui é a jiboia. A jiboia, gente, ela tá assim, ó, meio capenga, xoxa. Ela tava ali na estante, só que aí a estante caiu. E eu trouxe pra cá. Ela tá com umas picadinhas aqui. Eu não sei se é de quando ela ficava ali no chão, como que tá. Mas, ó, ela tá bem judiadinha. Também, tadinha, não tava vendo muita água, não. Mas agora eu tô molhando 2 vezes na semana. E aqui, ó, deixa eu passar aqui. Na frente da minha casa tem as suculenta, cacto, algumas coisas assim, espadinha de São Jorge. Lá é onde eu quero fazer o meu canteiro mais bonito. Colocar uns vasos grandes, todos da mesma cor.
Então, quero colocar aqui. Essa plantinha aqui, ó, a gente achou na beira da estrada. Já tô assim já, parando pra pegar. E ó, como ela já tá brotando bastante. Minha mãe me deu uma muda. E essa espada de São Jorge, gente. Tá vendo essa folha aqui, ó? Todas as minhas folhas eram assim, até mais fina aqui e mais larga aqui. E aí ela só descia, ela não ficava grandona, porque ela não pegava sol. Então, se ela ficar sem pegar sol, ela vai ficando fraquinha a ponta dela. Então, você tem que colocar ela no sol. Aqui ela pega um pouquinho, não é muito não, mas pega. E aqui, quase não dá pra ver, é o nosso pé de acerola. A gente ganhou ele quando ia plantar na calçada ali fora. E aí a gente não quis. Eu acho que ele tá doentinho, ó. A folhinha como que tá, ó. Tá vendo? Isso aqui acho que é alguma doença, né? O que acontece? Aí a gente não quis plantar ele porque a gente queria um pé de amora. A amora lá que veio na mesma época, ó, o tamanho que tá. E essa daqui ficou no vaso. Aí a gente demorou, conseguiu plantar ela aqui. Aí ela caiu várias folhas e agora ela tá brotando de novo, ó. Tava sequinho assim, ó. Tava sequinho o galho, agora já tá saindo as folhinhas. E aí eu não sei se eu tenho que passar alguma coisa, se eu tenho que comprar algum adubo pra ela. Tá bem xoxinha, mas eu acho que ela vai vingar. E ó, gente, o pezinho de amora dando lucro, ó. Essas aqui ainda estão pequenas, geralmente dá umas amoras maiores. Agora que tá começando a ficar frio, então tá demorando para amadurecer algumas, assim. Acaba ficando assim, ruim pra juntar, né? Porque aí ela passa, né, do tempo. Eu queria ver se eu consigo fazer um iogurte natural e colocar elas. Mas tá longe ainda pra acontecer isso. Mas devagarzinho a gente vai fazendo, né? Agora eu preciso lavar os 2 banheiros antes de trabalhar, pra não ficar acumulado pra amanhã. Vou colocar o aspirador de pó, eu acho que no quarto dos meninos, que eu já coloquei essa semana, mas só pra garantir, né, a limpeza. E aí eu vou colocar na hora do almoço aqui no meu quarto, que ele fica carregando. Então acho que eu vou fazer isso. Ou o contrário, porque aí se eu coloco no quarto aqui, ele vem carregar sozinho. A hora que eu chego do almoço, o quarto dos meninos, ele tá carregado pra pôr lá, então eu vou fazer isso. E, gente, testar novos hábitos é maravilhoso, porque quando você se empenha, tem vontade, né, se esforça, não é fácil. Não é fácil você criar um novo hábito. E o hábito que eu tinha era ficar no celular o tempo todo. Todo. E eu tô tentando me livrar disso e, com isso, criando novos hábitos. Por exemplo, fazer as caminhadas pelo menos meia hora todos os dias, que eu posso, né? Esse ano foram 53 dias ainda. Espero que eu consiga chegar no final do ano com os 180 dias concluídos, que foi o que eu estipulei, porque não adianta a gente fazer uma meta grande que a gente não vai conseguir, e aí quando você vai vendo que tá cada vez mais longe a meta, a gente desiste no meio do caminho. Então 180 dias é um dia alcançável, eu espero. E logo vem as férias de julho, né? Então eu tenho que me apressar aí pra conseguir caminhar. Nem que for à noite, né? Dá pra ir à noite também. E aí, eu comecei a fazer os devocionais, né? Agora eu tô levando pra loja, porque não tá dando... Não é que não tá dando tempo. Se eu acordasse mais cedo, eu conseguia fazer o devocional e cuidar da minha casa. Mas o tempo que eu tenho, eu tô aproveitando pra cuidar da casa. Eu sei que teria que ser prioridade, mas a prioridade é fazer o que eu posso, por enquanto. Então, eu vou
fazer na loja, o devocional. E eu estou lendo, eu coloquei uma meta de ler um livro no ano. E isso parece pouco, né, gente? Mas se você pega uma rotina aí que você tem muita coisa pra fazer, tem filho pequeno, não tem esse hábito. Eu tinha o hábito de ler. Eu lembro que quando o Matheus tinha uns 6 anos, eu lia um livro de 300 páginas, assim, em 2 dias. Eu chegava do trabalho e aí eu morava com a minha mãe, a janta estava pronta, então eu pegava e lia até na hora de dormir. Na hora do meu almoço eu lia, não ficava em celular. E agora, eu consegui ontem... Não, antes de ontem, se eu não me engano, eu consegui terminar o livro que eu comecei a ler no começo do ano. Vou deixar a fotinho dele aqui do lado. É O Poder do Hábito. É um livro um pouco mais científico, com pesquisas, com dados científicos. Eu amei ler o livro porque tinha muita coisa que eu pensava e não sabia a resposta, e lá tinha resposta sobre hábitos. Por exemplo, como que a gente dirige sem perceber que tá dirigindo? Às vezes você tá dirigindo bastante tempo, você fala assim, nossa, eu tô dirigindo. Tipo assim, parece que você não pensa pra fazer. E realmente a gente não pensa. A gente só dirige. Depois de um tempo aí, porque o nosso cérebro, ele se acostuma com os hábitos para que ele possa economizar energia e aí o corpo faz meio que no piloto automático mesmo. Terminei de ler ontem, já comecei a ler esse livro aqui. Quem segue o canal lá da loja sabe que eu comprei ele no Mercado Livre. Esse livro aqui, gente, ele custou menos de 10 reais. E ele tem, acho que 180 páginas pequenininhas. Então, ó, faz 2 dias que eu tô lendo ele, eu li essas páginas daqui, ó, do lado de lá. E eu acho que essa semana eu ainda termino ele. Então, não tem desculpa, né? E o nome do livro é O Poder da Autorresponsabilidade. Eu quero ler cada dia mais esses livros de autoajuda, de aprendizado, pra melhorar um pouquinho, porque eu sei que eu tenho capacidade de fazer melhor do que eu tô fazendo e eu estou muito procrastinadora. Então, eu quero fazer melhor do que eu tô fazendo, porque eu quero resultados melhores do que eu estou tendo. Por isso, estou fazendo isso, me esforçando aí pra mudar alguns hábitos. Vou trocar o paninho do aspirador de pó, tá aqui o outro que eu lavei, e vou colocar água e colocar ele pra aspirar aqui no quarto. O robô já limpou o quarto, eu já lavei os 2 banheiros e ele tá ali no quarto dos meninos já. Tem pouca bateria, mas eu acho que vai ser suficiente porque eu já limpei o quarto essa semana. Recolhi as roupinhas aqui do varal, ó. Tá um pouco aqui, um pouco na cadeira. Tem roupa batendo, vou colocar no varal, mas eu vou pôr ele lá fora. Tem roupa pra recolher no varalzinho também. Aí eu já vou encerrar. A louça o Daniel já lavou ontem, aí eu tirei algumas coisas da geladeira que tava já pra jogar fora. Dei uma organizadinha ali. E guardei um pouquinho de louça só porque eu precisava pegar uma coisa, mas eu vou deixar a louça pra depois. Vou só dar uma ajeitadinha assim, pra colocar as coisas no lugar e vou trabalhar. E eu dei uma pausinha aqui pra comer o restinho da minha canjica, ó. Prometo que da próxima vez eu vou fazer com açúcar queimado e vou gravar certinho pra vocês. É que domingo tava um caos aqui na minha cozinha. E eu já vou encerrar esse vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado do vlog. Um beijo, fica com Deus até o próximo vídeo. Tchau!